Então, retomando o fio da narrativa, é como se estivéssemos diante de um caminho já traçado nos vídeos anteriores. Um percurso de ideias e raciocínios que nos trouxe até aqui. É desse ponto que partimos, reconhecendo não apenas de onde viemos, nos vídeos anteriores, mas também para onde esse pensamento irá conduzir, ou melhor, para onde ele inevitavelmente nos arrasta. Recapitulando então de forma breve, mas necessária para manter o ritmo, o homem sempre buscará meios de saciar sua carência e sua libido. Essa é uma constante, uma pulsação que atravessa qualquer discurso ou movimento. O exemplo do MGTOW é revelador, inclusive. Basta observar os canais reprodutores desse universo para perceber que, apesar da proposta de afastamento, o tema central continua orbitando em torno das mulheres. O feminino profano, como se fosse um eixo inevitável, permanece sendo o assunto dominante, portanto. Isso acontece porque são elas que carregam o poder de satisfazer tanto a carência quanto a libido masculina. O profano, nesse contexto, é uma tentativa insaciável de o homem lidar com esse desejo, repetindo para si mesmo que as mulheres não valem a pena, como se fosse um mantra de autoconvencimento. Mas essa repetição não elimina a expectativa, apenas a disfarça. O desejo continua ali, natural, enraizado no sexo masculino. O homem tenta se convencer de que está rejeitando, mas na verdade está apenas criando uma narrativa para conviver com aquilo que ele não consegue extinguir. E quando olhamos para outras alternativas, o padrão também se repete. Sedução, aumento de valor sexual de mercado, waifuísmo, todos esses caminhos são autoexplicativos em mostrar que o núcleo central é sempre o mesmo: satisfazer a carência e a libido, gira em torno das mulheres. Acontece que, na verdade, o MGTOW à primeira vista parece ser o único que desloca as mulheres do centro, mas basta observar com atenção para perceber que, na prática, não na teoria, elas continuam sendo o tema dominante. É como se o homem não conseguisse escapar dessa gravidade, mesmo quando ele tenta se afastar dela. E esse exemplo é muito bom. Sendo assim, chegamos ao ponto em que é preciso expor com clareza por que as mulheres, dentro dessa lógica, tornam-se inúteis para satisfazer a carência masculina. A razão é direta. Como já foi explicado, as mudanças sociais e culturais deslocaram o papel do homem, reduzindo sua função diante da mulher a duas exigências principais: sustentá-la financeiramente e satisfazê-la sexualmente. Em outras palavras, o homem precisa possuir dinheiro ou atributos específicos que despertem o desejo feminino. Fora do fator financeiro, esses atributos se resumem à aparência, às emoções que ele é capaz de provocar principalmente, e essas emoções estão intimamente ligadas à capacidade de proporcionar prazer, sobretudo através da figura do rebelde, vamos chamar assim. Porque o sexo, afinal de contas, não se constrói sobre regras, ética ou moralidade, muito pelo contrário, ele se alimenta da transgressão. Quanto mais um homem demonstra rejeição a princípios morais e éticos, às vezes até de forma criminosa, mais, inconscientemente, a mulher associa essa postura à promessa de prazer intenso. É como se a ausência de respeito à figura de boa moça fosse traduzida na mente dela em uma experiência sexual mais imoral, mais visceral, mais capaz de levá-la ao limite do prazer. Esse raciocínio, por si só, já desmonta a ideia de que sedução ou VSM, da maneira como foram ensinados principalmente, poderiam oferecer ao homem tais características. Nem mesmo o aumento do valor sexual de mercado, na maioria dos casos, é suficiente. Primeiro porque não há como alterar drasticamente a sua aparência, ou a aparência de alguém. Não se pode se tornar mais alto, mudar sua estrutura óssea ou até o seu rosto de forma significativa, naturalmente falando. Por outro lado, tampouco é simples modificar o comportamento. Estaria você disposto a adquirir características socialmente disfuncionais apenas para sinalizar que é do tipo de homem capaz de satisfazer uma mulher sexualmente? E é aí que surge a contradição. Os chamados cafajestes carregam justamente essas características, mas pense bem, são eles o tipo de homem que você apresentaria para sua filha? São eles os candidatos que você contrataria para uma vaga de emprego? Essa discrepância revela o abismo entre o que o homem busca, entre o que a mulher busca, para o prazer, e o que a sociedade valoriza como comportamento aceitável do homem. Então, em grande parte, você vai precisar sacrificar o prestígio social para se tornar alguém atraente sexualmente para as mulheres. Isso vale a pena? Resumindo, o quadro que se desenha é brutalmente simples. Para o homem, as duas principais vias de satisfazer seus desejos, são acumular muito dinheiro ou assumir a postura de um cafajeste. Nenhuma das alternativas anteriores, sedução, VSM, waifuísmo ou qualquer outro caminho, inclusive o MGTOW, oferece isso de maneira significativa. Ganhar dinheiro não depende dessas fórmulas. E se transformar em um cafajeste não é algo que a maioria dos homens conseguirá apenas imitando comportamentos superficiais. No Brasil, essa caricatura se torna ainda mais evidente. Encher-se de tatuagens, falar como malandro, platinar o cabelo. Você estaria disposto a se moldar dessa forma, apenas para sinalizar que é o tipo de homem que satisfaz uma mulher sexualmente?
Para pra pensar. Antigamente o Poe ensinava o Peacock. O Mystery, por exemplo, ele usava chapéus extravagantes, pintava as unhas, passava lápis nos olhos. Hoje o Peacock se resume a parecer um Raul ou um Zé Droguinha, como muitos chamam por aí. Dessa forma fica explícito e pacífico que essas alternativas não resolvem o problema. Não resolveram para a maioria dos homens que seguiram por esse caminho e continuam sua maioria reclamando das mulheres. Isso é uma demonstração de que essa solução ela não aconteceu. O chamado inverno, por exemplo, também não salva ninguém. Parar de abordar mulheres não vai magicamente conceder os atributos que elas procuram, principalmente mencionados acima. No máximo que vai render são algumas mulheres que sobraram, não aquelas que você realmente deseja. É preciso entender a realidade nua e crua. A maioria das mulheres no Brasil não correspondem ao ideal que os homens projetam. Muitas são mães solteiras, outras estão fora dos padrões estéticos que se valorizam socialmente, algumas estão gordas, por exemplo, mais velhas. Então, isso demonstra que, se a tabela FIPO do homem está desvalorizada, imagina das mulheres jovens, bonitas e magras nesse cenário. Já que o valor delas é altíssimo, justamente porque são minoria em meio a uma maioria considerada de baixa qualidade que eu descrevi anteriormente. Essa disparidade cria um mercado desigual, onde o desejo masculino se choca com a escassez e a competição, e onde as alternativas oferecidas até agora não passam de ilusões que não mudam a essência do problema. Imagine uma Ferrari estacionada na rua, por exemplo, sem dono, sem placa, com a chave no contato. Você realmente acredita que seria o único interessado em dar uma volta? É claro que não, haveria uma fila de curiosos, todos querendo experimentar o carro de luxo e a velocidade de algo que não lhes pertence. Agora transpõe essa metáfora para o cenário das mulheres. Encontrar uma que seja sua, exclusiva, que não tenha rodado antes com outros interessados, é tão improvável quanto ser o Felizardo que leva para casa um carro novo de luxo abandonado na calçada. A ideia de que os homens desistiram de chegar nas mulheres e isso abriu espaço para que outros tenham acesso fácil às mais desejadas é ilusória, é uma ilusão. Porque, prestem atenção, quem desistiu foram justamente aqueles que já estavam cansados de não conseguir nada, não os que sempre se deram bem. Esses continuam ativos, continuam conquistando e se dando bem. Os que pararam apenas decidiram não se submeter mais à rejeição, mas isso não significa que, de repente, surgiram novas opções viáveis. O fenômeno revela algo muito mais duro. Cada vez mais homens estão sendo brutalmente excluídos da seleção a ponto de desistirem de tentar. E paradoxalmente muitos comemoram isso como se fosse uma vitória, acreditando que agora as mulheres correram atrás deles, mas não é assim que funciona. O que realmente acontece é o contrário. O preço das mulheres sobe. Pense nas agências de carros, por exemplo. Quando os compradores deixam de procurar, é porque os preços estão altos demais, não porque ficaram mais baratos. O resultado, o carro passa a virar artigo de luxo, reservado apenas para quem pode pagar e manter. Ele não se torna um carro popular, não se torna mais acessível. O máximo que você vai ter nesse mercado são carros usados que ninguém mais quer, talvez por um preço abaixo da tabela se você der sorte. Pelo contrário, esses carros que realmente valeriam a pena você comprar, eles se tornam mais exclusivos, e o mesmo está acontecendo com as mulheres bonitas ou aquelas que são desejáveis e valem a pena. Elas não se tornaram mais fáceis de conquistar porque muitos homens desistiram. Tornaram-se ainda mais seletivas, ainda mais valorizadas, transformando-se em artigo de luxo dentro de um mercado desigual. O homem comum, que acreditava que o inverno a desistência dos outros abriria espaço para ele, descobre que na verdade está diante de um cenário ainda mais restrito, onde o acesso às mulheres desejadas se torna cada vez mais distante. O que se observa nesse cenário é justamente o contrário do que muitos acreditam. O preço simbólico das mulheres está cada vez mais alto, enquanto o valor do homem em termos de mercado sexual e social se encontra em queda. Essa disparidade cria um ambiente em que elas oferecem independência, promiscuidade, feminismo, cuquismo e ainda assim exigem mais, enquanto o homem continua a entregar benefícios financeiros e emocionais em contrapartida. O resultado é um desequilíbrio evidente. Quanto mais o homem se esforça para cumprir o papel de marido, mais a mulher oferece menos respeito como esposa. A metáfora da caixa de bombom ilustra muito bem esse processo. O preço sobe, o chocolate diminui, a qualidade cai, mas as pessoas continuam comprando. Da mesma forma, os homens continuam aceitando esposas e namoradas que exibem seus corpos de maneira cada vez mais sexualizada, como se fosse natural. É duro admitir, mas basta observar os sinais com franqueza e frieza. Essa constatação é pesada demais até para muitos homens que se consideram despertos dentro da comunidade masculinista. E eu entendo, talvez seja realmente melhor para a saúde mental deles aceitar esse caminho. Não julgo, não condeno, apenas vejo que é uma forma de preservar o que resta de equilíbrio, porque hoje, mais do que nunca, a saúde mental é o que importa, e será cada vez mais necessária para enfrentar esse furacão de valores em transição.
Perceba que não é invenção da minha parte, não é delírio. A história mostra que estamos no olho de uma mudança profunda. O que se vê não são mulheres honrando seus maridos e namorados como antigamente, mas o contrário. O que se vê são mulheres cada vez mais hipergâmicas, cada vez mais sexualizadas, enquanto os homens se tornam cada vez mais submissos, aceitando papéis degradantes para terem uma mulher ao seu lado. Muitos choram pelo passado de uma mulher, por exemplo, que, com a metade da idade dele, já viveu experiências que ele sequer imaginou. Nem mesmo em sites adultos é brutal demais, mas é a realidade, nua e crua, que se desenha diante dos olhos de quem tem coragem de encarar. Talvez seja justamente por isso que tantos homens não conseguem admitir essa crise, porque só se reconhece uma tempestade quando você já está fora dela. De dentro, no olho do furacão, é quase impossível perceber a dimensão do estrago. E nós estamos exatamente aí, na minha opinião pelo menos, atravessando essa transição de valores, tentando encontrar meios de preservar a saúde mental em meio a um colapso. O que se vê é que a vida das mulheres bonitas nunca foi tão fácil e tende a se tornar ainda mais facilitada. Todos os ingredientes dessa receita estão postos: a carência à libido masculina, a desconstrução dos valores da honra do homem através da objetificação sexual feminina e o uso calculado do poder do sexo como moeda de troca. Como funciona? A mulher manipula de forma habilidosa. Se você quiser sexo, terá de aceitar a sua promiscuidade, sua vulgaridade, sua exposição quase pornográfica nas redes sociais, terá de aceitar a inversão de valores que ela impõe sob pretexto de insegurança. Caso contrário, ficará sem. E por trás disso, há a consolidação estatal. Leis que garantem que essa empreitada seja irreversível, que os homens não possam sequer negociar. O jogo é simples, que elas invertem os valores, os homens cedem por desejo de carência e o Estado legitima. O resultado é um cenário em que o beta não tem espaço, não tem saída. E como muitos já perceberam, vai piorar ainda mais. Diante disso, surge a pergunta inevitável. Existe solução? Existe um caminho? A resposta é sim, mas não é mágica nem romântica. A solução para a maioria dos problemas continua sendo o dinheiro. E aqui não há atalhos, não há fórmulas secretas. Nenhum influenciador pode entregar isso de forma significativa para você. O que realmente você vai precisar é de profissionalização no mínimo, que você vai encontrar no mundo real, e isso só depende de você, não de algum influenciador que vai te oferecer algum curso para conseguir enriquecer as suas custas. E além disso, há uma saída ainda mais acessível: a criatividade. Usar-a propriamente como oficina, não deixá-la parada, porque cabeça vazia se torna terreno fértil para vícios e distrações, principalmente sexuais. A criatividade não é apenas um propósito abstrato, mas algo concreto, específico e muito mais próximo do que você ganhar dinheiro, por exemplo, entre outras coisas, em que eu não posso colaborar e te ajudar nisso. Isso você depende de você, como eu expliquei anteriormente. Então, a criatividade, ela proporciona que você possa criar, explorar seus pensamentos e transformar as suas inquietações em algo produtivo, como eu estou fazendo com esse canal, por exemplo. Essa alternativa é mais sólida porque não depende de cursos, de dinheiro, de mulheres, nem de terceiros. A criatividade é um recurso interno e infinito, já está presente, que só precisa ser estimulado por você. Basta você começar. E nesse estímulo, há uma libertação. Em vez de gastar energia tentando conquistar reconhecimento externo, principalmente pelas mulheres, para satisfazer sua carência de libido, você pode direcionar essa energia para criar algo que lhe dê sentido e satisfação própria, que já existe dentro de você e é um recurso limitado. Esse caminho pode parecer muito simples, mas talvez seja mais forte e mais poderoso para lidar com o cenário atual. Porque enquanto a carência e a libido empurram os homens para buscar validação nas mulheres, a criatividade oferece uma forma de reconhecimento que não depende de ninguém para ser estimulada além de si próprio. Programa encerrado.